é um cagão que faz as coisas e depois fica dando para trás, né? Os bolsonaristas é que estão bem bonzinhos com ele, porque o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, dois caba fracos, sem futuro e frouxo, né? Estão lá nos Estados Unidos, ficaram pedindo arrego a Donald Trump, prejudicar o Brasil, né? Para prejudicar o Brasil. E o governo americano entrou nessa, bicho. Entrou nessa onda. Não sei se o governo, eu fico na dúvida às vezes, se o governo acabou entrando nessa seara política e entrando no fuxico de Eduardo e do Paulo Figueiredo para se beneficiar também, porque eles queriam de repente endurecer ou criar um diálogo maior entre Donald Trump e Lula, que não existia até então, né? O governo, os países tinham negócios, mas os governos não se conversavam, né? Eles não conversavam. Nem o Brasil com os Estados Unidos, nem os Estados Unidos com o Brasil. Até porque o próprio presidente aqui do Brasil, Lula, disse que torceu pelo Biden, né? Ele declarou, isso, né? Prejudicou a relação dele com o Trump, né? Nesse sentido. Aí o que é que ocorre? Depois de todas as tarifas impostas, lei magnífica pra cá, pra lá, aí o Trump encontra Lula, só basta uma troca de olhares para você ver como o velhinho ele é apaixonante, né? Só bastou uma troca de olhares entre Trump e Lula, Trump já se arreganhou lá na ONU e disse: eu gostei do Lula, deu química, né? Ou seja, se apaixonou pelo velhinho, queria tomar Lula de janja. Aí na reunião, né, entre eles lá na Malásia, o Donald Trump parecia bem à vontade, falou muito bem de Lula. E aí eu vi ontem um grupo bolsonarista espalhar um monte de notícias, né? Aquelas notícias que a direita produz, e eles comemorando, dizendo: vocês viram que Donald Trump falou bem de Bolsonaro na frente de Lula? Como se fosse algo de outro mundo, né? Falar bem de Bolsonaro. É lógico que ele gosta do presidente, ele já disse que acha injusto o que aconteceu ao presidente Bolsonaro, né? Enfim, e Lula ontem, na sua relação de conversa, de diálogo com os Estados Unidos, apresentou inclusive várias questões que envolve a condenação de Bolsonaro, dizendo que se tinha provas robustas, concretas para sua condenação, disse que ele teve direito à sua defesa, né? Ampla defesa em todas as esferas, enfim, aquela conversa mole que todo político tem, né? Para justificar ou para defender algo. E segundo os interlocutores que estavam ali no meio ali da conversa, ele perguntou a Lula quanto tempo Lula passou na cadeia. Ele disse mais de 500 dias. Né? Então assim, ele disse, mas rapaz, mais do que isso. Então assim, ele achou impressionante, e ele, claro e evidente, e pelo que a gente leu ontem, percebeu isso na conversa que teve ontem, essa questão de Bolsonaro já faz parte do passado, né? Não tem mais o que debater, né? Essa questão de porque agora olha, eu não seria tão otimista desse jeito. Não, eu digo em relação ao próprio presidente dos Estados Unidos, né? Porque visivelmente o interesse dele agora é negociar com o Brasil, entendeu? Ele não quer mais defender Bolsonaro. O que ele podia fazer Bolsonaro já fez, né? Ele disse assim: olha, eu já fiz minha parte, agora é com vocês aí, se virem aí. Eu digo nessa questão aí, né? É verdade. E assim, eu não diria que Bolsonaro é um passado, né? Embora muitas pessoas acreditem nisso, eu acho que também que ele não disputa as eleições de 2026. Não, isso aí já é pré-batido e ponta virada. Quem sabe as próximas eleições, né? Os quadros mudam, não mudam não? Sim, muda. Veja Lula chegou a ser preso e decretaram a morte de Lula, política, óbvio, e a extinção do Partido dos Trabalhadores no país. Chegou a se falar em extinção do PT, o Partido dos Trabalhadores no país. E o Partido dos Trabalhadores se reergueu das cinzas, construiu ali candidaturas importantes, alianças, para a Câmara, para o Senado, nos estados, né? Fez alianças que foram importantes. O presidente Lula foi inocentado de todas as acusações que o condenaram, né?
E aí foi solto, foi posto em liberdade, fez campanha, venceu as eleições e tá aí presidente de novo. Então, ninguém pode dizer que ninguém tá morto na política, porque às vezes ela dá um reviravolta que o camarada surge feito uma fênix, né? No próprio atual governo, né, do Lula, há 4, 5 meses atrás, onde tava, né, todo mundo falava, olha, já era. Veja outro grande exemplo, o Donald Trump. Sim, pronto, né? Isso. Perdeu as eleições, o único presidente americano que não conseguiu se reeleger também. Isso. Pra Casa Branca. Mas retornou. Aí retornou agora, veja, e muita gente dizia, tá morto. Tá morto. O galegão da Oreona tá morto. E o que foi que aconteceu com o Lula agora, né? 3, 4 meses, o Lula tava dito como ia perder a eleição, não era nem mais candidato à reeleição. Aí Eduardo vem e dá uma ajuda da forma. Novo, né? O cabo eleitoral, e aí as pesquisas estão mostrando aí, né? Verdade. Então eu acho assim, eu disse até fora do ar aqui, conversando com o Anderson, e aí eu digo em qualquer local que estiver falando de política nacional, eu digo o seguinte, olha, fica difícil para a direita, porque até agora a direita não tem um candidato. Ah, mas tem Tarcísio. Sim, Tarcísio é candidato, ele foi bem claro que é candidato ao governo do estado de São Paulo. Que ele vem bem, tem 60% ou 61% de aprovação do seu governo no estado de São Paulo. Então ali é certo, praticamente certo, ele ganhar a eleição, de se reeleger no estado de São Paulo. Ele vai jogar fora isso? Agora, por outro lado, é evidentemente também que Lula vai capitalizar todo o encontro que teve ontem, né? Todo o entorno desse encontro, desse reencontro com o governo, com o Trump, governo do estado dos Estados Unidos, vai capitalizar isso aí para o ano que vem, né? 2026. Eu gosto de ouvir as pessoas. E aí eu ouvi muita gente reclamar, criticar o governo, e acho que até certo ponto foi uma crítica bem pertinente, falando sobre a questão do governo não procurar os Estados Unidos para dialogar. Lembra que aqui muitas vezes eu falei sobre isso, mas o governo também não está nem aí para negociar, para querer conversar com o governo dos Estados Unidos para resolver essa situação. Até certo ponto a crítica ela era muito pertinente, né? Mas agora que o governo buscou essa relação, essa conversa e está ali quase resolvendo essa situação aí, porque é bom que se diga, né? Encontro vai, encontro vem, mas as medidas continuam do mesmo jeito. É importante que na prática aconteça alguma coisa, né? Então, encontro vai, encontro vem, até agora nada, mas já há uma esperança, uma luz no final do túnel que não existia antes. Então, onde é que está o pessoal que estava criticando o governo porque não se relacionava com os Estados Unidos numa intenção mais clara, né, de querer resolver essa situação? E outra pergunta, por que Lula não levou também o vice-presidente para esse encontro, já que ele iniciou essas tratativas e essa conversa? Boa parte de tudo que está acontecendo positivo nessa volta de relação começou lá atrás com o próprio Geraldo Alckmin. Talvez ele não quisesse deixar na mão de Hugo Mota, né? A presidência do país, né? Porque naturalmente ele teria que se licenciar, né? Para uma viagem internacional. Pois é, e quando eu digo isso, Anderson, em relação à questão da candidatura da oposição, da direita, porque até agora não tem um nome. E aí o que acontece? O próprio Bolsonaro, junto com seu filho, Eduardo Bolsonaro, fica insistindo em algumas coisas que não vai levar a candidatura da direita a canto nenhum. Eu já disse aqui várias vezes. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Gleuber Clécio Terto Morato, do Banco do Nordeste, lá de Floresta. Um abraço, Gleuber, obrigado pela audiência, tá nos dando carona agora, obrigado. Um abraço, amigo. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu já disse aqui diversas vezes que o grande problema da direita chama-se família Bolsonaro. Isso. A família Bolsonaro não confia em ninguém, diga-se de passagem, não confia nem neles mesmos, né? Nem neles mesmos, que é pai mandando o filho para aquele canto, o filho mandando o pai ir buscar aquilo lá naquele canto também, e por aí vai. E eles querem uma candidatura deles, ou seja, que venha o Flávio, queriam, né? Ensaiaram aí o Eduardo, queriam, né? E ventilaram o nome de Michele. Eles querem qualquer um deles, né? Que não seja de fora. Aí o que é que acontece? A família Bolsonaro não tem um nome à altura dele próprio, talvez o nome que melhor desça
na garganta do eleitor de direita ou centro-direita é a Michele Bolsonaro, que do clã aí, dos Bolsonaros, é a que melhor representa, né? Melhor representa o clã depois de Bolsonaro, naturalmente, que apesar de ter posturas aí criticadas, né? Ele tem ali sua rede de fãs, né? De eleitores. Para mim, o melhor nome da família Bolsonaro seria ela, Michele. Mas ela não consegue unir nem a família. Não, nem a família em si. Nem a família, porque os filhos não apoiam, né? São brigados. Uma parte lá não apoia, né? E não consegue ter a confiança dos outros políticos da direita para encampar uma discussão sobre o seu nome para a presidência, né, nas eleições do ano que vem, para uma chapa majoritária. E aí vem uma experiência que não tem, é complicado, uma campanha é complicada. Aí eu digo que esse é o problema, porque o ideal era o quê? Era o próprio Bolsonaro iniciar uma discussão pedindo autorização à justiça para receber os políticos, aí os pretensos candidatos e as lideranças de partidos, para resolver essa situação e dizer, ó, é o seguinte, no máximo, estourando janeiro, a gente começa uma campanha com o nome consolidado. Mas ainda é muito, né? Já é tarde demais, né? Sim, mas antes tarde que nunca. Porque assim, porque bom já imaginou levar pro ano que vem e ir até as convenções, essa briga, sem saber se Ratinho é candidato, sem saber se Tarcísio é candidato, se Michele, se aquele próprio cara Eduardo, lá do Goiás, como é o nome dele? O Caiado. O Caiado é o candidato, aí chega lá e de repente sai 2 ou 3 pela direita, aí é colocar a reeleição de Lula numa situação mais confortável. E na realidade, a direita está discutindo, está perdendo tempo, né? Como a gente falou, e outra coisa, a discussão, quem vai ser, quem não é. Enquanto isso... Porque a esquerda só tem um nome, é Lula para reeleição. Enquanto isso, e aí é bom falar, que enquanto isso, o atual presidente, que é pré-candidato à reeleição, está em plena campanha. Tá. Não vem dizer a mim que não tá. E tá fazendo uma boa campanha. Boa campanha, andando o Brasil. O que mais prejudicava o eleitorado, o voto de Lula nas eleições do ano que vem era justamente esse problema com os Estados Unidos. Aí ele resolvendo agora esse problema, vai chegar em 2026, né? Flutuando, né? Porque muita gente, porque ele não está fazendo campanha, ele está fazendo campanha. O presidente está andando no Brasil inteiro fazendo campanha, não resta dúvida, pensando já em 2026. Enquanto e aquilo que eu falei, está prejudicada, não tem candidato. Discussão para cá, discussão para lá e termina perdendo tempo. Eu costumo dizer que uma candidatura para presidente decidindo no mesmo ano, vamos dizer, 2026, janeiro de 2026, eu acho muito tarde. Sabe o que é isso? E que vai prejudicar a campanha da direita. Sabe o que é isso? Pra gente ir pro intervalo, é ego. Quando o ego chega na frente, o raciocínio ele é curto, ele é lento, porque, diga-se de passagem, a grande liderança da direita no país só tem uma, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Só tem ele. Agora, o ego dele, da família Bolsonaro, em torno de um nome para chamar de seu, faz com que a direita pelo país, né, e aí cito o Caiado, o Ratinho Júnior e outras lideranças aí da direita no país, eles ficam afastados, né? Ficam afastados porque sentem que o presidente não confia, tentam se aproximar para chegar a um entendimento e isso não acontece, não existe. E quando isso não existe, fica bom pro outro lado, né? Para a situação, no caso, que tem aí a esquerda, o PT como governo. É difícil para direita, e se o ego não baixar para que a racionalidade, né, possa entrar em campo para uma boa conversa, uma boa discussão, porque o que é que Bolsonaro deveria entender? A principal reflexão que ele deveria fazer: estamos lascados, né? Lascados enquanto família. Isso. Porque Bolsonaro está preso. O Flávio Bolsonaro tem todos aqueles escândalos envolvendo rachadinha e tudo mais lá do Rio de Janeiro. O Eduardo tá fora do país, se vier pode até ser preso. O Renan lá é doido, estão comparando ele até com Tiririca. Não fala nada. O Carlos Bolsonaro morreu, né? Assim, ninguém fala mais nada sobre ele, e é outro doido.
tem uma candidatura ao Senado lá em Santa Catarina, mas nem o pessoal da direita de Santa Catarina quer ele como candidato. Pois é, para você ver como é a situação. Ele que é vereador no Rio de Janeiro. Mas aí não vamos criticar não, Né? Tudo bem, ele pode. Dilma também foi lá para Minas Gerais, ela é do Rio Grande do Sul, foi para Minas Gerais para ser pode, eu não tô falando isso. Pode, ele tem todo o direito, mas assim, é porque hoje já tá tendo uma guerra lá em Santa Catarina por causa disso. Mas o que acontece é o seguinte, é aquilo que eu tô falando. Bolsonaro tem que entender que tá lascado e que precisa de ajuda e ele não vai ver a ascensão de um governo de direita se estiver pensando somente no seu clã, na sua família. Tem que dialogar com as outras lideranças, com as outras correntes de direita do país para conseguir derrotar o PT e tentar, né, acabar com uma reeleição, uma possibilidade de reeleição do presidente Lula. Cada dia que passa o relógio faz tic-tac, tic-tac. Tá passando o tempo e tá perdendo uma grande oportunidade. Antes de você ir para o intervalo, eu quero mandar um abraço